Não temos motivo para desanimar, porque uma derrota não pode apagar tudo que fizemos. Quando cheguei, estávamos em último, quase rebaixados. E agora, estamos lutando. Nunca disse que já estávamos salvos. E quem falou foi o Jorge Salgado, né? O presidente do Vasco, aliás, o presidente da transição, né? Já era presidente do Vasco no momento em que o clube se transformou em SAF, em eleição para a presidência. Acho que falta menos de um mês, né? Isso inclusive para a eleição. Nosso ex-companheiro Pedrinho já se lançou candidato. Ele é um dos candidatos. Vamos então ouvir alguns trechos dessa entrevista do Jorge Salgado ao pessoal do GE. Globo. Você tem uma ideia, o nosso adversário, em 5 anos, faturou de televisão mais de 1 bilhão do que o Vasco. Como é que eu vou competir? Devendo 1 bilhão, sem pagar salário, sem time. Como é que eu vou competir? Me dá uma solução. É fácil falar, é fácil criticar o contrato, que o contrato ninguém viu, e não sei o quê, a 777, tem um norueguês que falou mal, e o dinheiro que pagou, não pagou. Entendeu? Mas soluciona o problema, resolve o problema. Hoje, qual é a situação? Eu entro aqui, o funcionário só falta me abraçar. A gente está pagando em dia, a gente está recolhendo os impostos em dia, a gente pagou 13º em dia, todo salário. Então, é uma outra situação. Se você perguntar para mim, você faria diferente se você tivesse uma outra condição? Eu digo, faria diferente. Faria diferente. Agora, hoje eu estou absolutamente certo de que se eu tivesse oportunidade de ter um clube com mais pujança financeira, eu não ia fazer a SAF do jeito que eu fiz, de atrair um investidor, vender 70% das ações, mas eu faria uma SAF em que o Vasco seria dono de 100% das ações. Tem outras frases marcantes aí dessa entrevista, olha. Num deles, o Salgado disse que o Vasco criou uma euricodependência, se referindo a Eurico Miranda, que foi presidente do Vasco. Ele disse também que é um eterno credor do Vasco, que o legado da gestão vai viabilizar a reforma de São Januário. Então, tem alguns pontos aí também bem importantes nessa entrevista que está disponível na íntegra no GE. Globo. E o que ele destaca ali, bom, o meu adversário, como ele disse, evidentemente é o Flamengo, o principal adversário do Vasco, né, quando ele começa. Ele faz essa crítica à discrepância de valores, né, de venda dos direitos para televisão, né, um evento, um tema no qual a nossa empresa está diretamente envolvida, né, sempre lembrando que o contrato tem 2 lados, né? Precisa de 2 assinaturas para o contrato valer. E ele diz que a única solução viável era a SAF, para o momento. E esse foi um argumento usado por outros clubes no Brasil também, né? O Jorge Salgado é um presidente, é um cara que está no Vasco há décadas. Né? Ele não caiu ali de paraquedas. Então, eu acho importante o que ele pontua, né? E eu tenho tido essa discussão, essa troca de ideias com muitos amigos vascaínos que eu tenho, que é assim, a questão desse comentário que ele fez sobre o adversário, sobre o Flamengo, e o fato do Flamengo receber um volume vultoso, né, no contrato de televisão, é assim, primeiro que o futebol, e o Jorge Salgado sabe muito bem disso, é um negócio, é business, é competição, mas a organização dele mexe com valores muito altos, e aí você tem que entender qual é enfim, quem são os clubes e as equipes que dão um retorno maior, que tem mais consumidores / torcedores, quais são os times que estão mais organizados e que podem dar um retorno a todas as partes envolvidas nisso. Então, o Flamengo não está nessa situação porque ele é mais bonito do que ninguém, ou porque ele tem um potencial de retorno para todos os que investem no Flamengo
absolutamente gigantesco e, a meu ver, ainda mal aproveitado, porque o potencial que times como o Flamengo, o Corinthians, o Vasco da Gama, eles têm, em termos de arrecadação, é muito grande e muito mal aproveitado. E a outra questão que acho importante, o que o Salgado pontuou, é o seguinte: é óbvio que a SAF não é a grande solução ou uma solução matemática ou inevitável, né? Você tem outras maneiras de gerir, você vai ter SAFs boas, SAFs ruins, SAFs que vão dar certo, SAFs que não vão dar tão certo. Mas o que o torcedor do Vasco, né, e essa é a discussão que eu tinha, era como estava antes. Né? O que se prefere? Um Vasco endividado, com seus funcionários sem receber, com os jogadores com salários atrasados, sendo rebaixado várias vezes para a segunda divisão, sem perspectiva, né? Um time do tamanho do Vasco entrando nas competições para não cair, isso é inacreditável. Né? Então, se você tem uma possibilidade, uma tábua de salvação, como é a SAF, infelizmente para o Vasco e para outros, para o Botafogo, o próprio Cruzeiro, que saiu das páginas esportivas para as páginas policiais, né, há 3 anos atrás. Então não tem jeito, não tem jeito. Eu não consigo ver outra solução. Agora, no futuro, aí, organizando as coisas, aí, né, pode-se discutir um outro caminho. Mas, por enquanto, para esses clubes, eu acho que está dando resultado. E as coisas não caminham para ser organizadas, né? O Vasco estava junto com o Botafogo e o Cruzeiro na formação do 3º grupo, já eram 2, né? E esse grupo, ainda por cima, se chama Grupo União, né? Para mim foi o melhor de tudo. A ironia do nome, né? União é o que não vai haver. Se os clubes conseguissem se unir e, em vez de pensar em um levar vantagem em cima do outro, eles criassem um grupo, uma liga, ou um clube, ou o nome que tivesse, mas no sentido de produzir um produto em que todos fossem beneficiados, em que esse grupo tivesse força para negociar contratos, em que a distribuição das verbas fosse mais equânime, mas não tem, eles não conseguem se organizar, eles não conseguem sentar 20 clubes numa mesa e chegar a uma conclusão, porque o objetivo lá é querendo se dar bem em cima do outro. Foi confirmado há pouco. 777 toma decisão sobre o futuro de Lucas Piton. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Nesta temporada, a principal meta é assegurar a permanência na Série A todo custo. Apesar da derrota difícil para o Santos, os jogadores mantêm sua confiança inabalável em alcançar esse objetivo, respaldados pelo treinador Ramon Dias. Os novos proprietários do Vasco, a 777, já delinearam um planejamento para 2024, planejando investimentos adicionais caso o clube se mantenha na elite do futebol nacional. Os torcedores têm pressionado os empresários por um projeto mais consistente, buscando reforços eficazes para auxiliar o Cruz Maltino a superar essa situação e recuperar seu papel de protagonista. Chega ao Vasco a notícia de que a Roma, sob a direção de José Mourinho, manifestou interesse no lateral esquerdo Lucas Piton, um jogador que tem se destacado com a camisa vascaína durante o ano e conquistado a afeição dos torcedores. Os italianos ficaram impressionados com o desempenho do atleta e preparam uma oferta para adquiri-lo. No entanto, os executivos da 777 deixaram claro que não têm intenção de negociar o defensor neste momento. Assista a esse vídeo que aparece em sua tela e fique por dentro das notícias mais atualizadas do nosso gigante da colina. Até a próxima!